compartilhar a tela com vocês, tá? Que página nós estamos da apostila, tá? Nós estamos na página 24, tá? Eu coloquei até uma imagenzinha com os exercícios que seriam resolvidos hoje, tá? Todas as questões que eu selecionei são questões do Enem, tá? Todas são questões do Enem. Vou iniciar com a primeira, questão 1 da página 24. Então, eu vou fazer a leitura aí, depois a gente vai discutir aí, ok? Então, vamos lá. Considere que as médias finais dos alunos de um curso foram representadas no gráfico abaixo. Então, ele forneceu um gráfico, isso já é uma habilidade, saber fazer a leitura de gráficos e tabelas é uma habilidade. E aí ele vem com a pergunta. A pergunta é: sabendo que a média para a aprovação desse curso era maior ou igual a 6, qual a porcentagem de alunos aprovados, tá? Primeira coisa, vocês conseguem observar ali que tem algumas linhazinhas que não tem valores? Alô, galera? Sim. Sim. A gente consegue deduzir, por exemplo, quanto vale essa primeira linhazinha aqui, ó, lá no gráfico? Acho que 6. 6 é essa daqui de cima, né? Essa daqui de baixo, primeiro é 2. Isso. Não tinha visto. Depois aqui é 10, né? 14 e 18, tá? Então, ele foi pulando de 4 em 4, mas ele deixou uma no meio, que seria a metade, né? Então, você tem lá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, tá? Vamos lá. O que está representando ali aquela coluna da média 6 e até o número 18? O que está representando isso? Que 18 alunos tiraram 6? Isso mesmo, certinho. Que 18 alunos tiraram 6. Depois, a coluninha do 7 está indo até o 16. O que significa isso? 16 alunos tiraram 7. Isso, muito bem. E por fim, nós temos lá embaixo uma bem pequenininha, que é a média 8, que ainda está indo até o número 2, né? Automaticamente, 2 alunos tiraram 8. O que vocês sugerem para que a gente faça aí para descobrir essa porcentagem? Os alunos que tiveram aprovação nesse curso tinha aí média igual ou maior a 6? Pode ser, tipo, os alunos que tiraram 6, 7, 8, aí vê quanto dá, o resto. Aí o resto fica, tipo, 100%, e o que somou 6, 7, 8, você faz uma redução? Vamos ver se eu entendi tudo que você falou. Vamos começar primeiro pela primeira sugestão. Então, eu vou somar, né? Os alunos aqui, ó, estou destacando na cor vermelha, os que tiraram de 6 para cima. Então, eu tenho 18, depois eu tenho 16 e depois eu tenho 2, certo? Dá um total de 36 alunos que tiraram aí acima, ou 6 ou acima, né? Depois, o que é que você falou? Aí depois você soma os alunos que tiraram 5 e 4 com esse 36. Tá. Então, o 5 e 4 é uma coluninha do 10 e uma coluninha do 4, né? Dá o total de 14. E aí você pediu para eu somar tudo. Então, deu o total de 50 alunos, né? E agora? Aí esses 50 alunos poderia ser 100% e esse 36x? Muito bem, Larissa. Parabéns. Né? Então, a Larissa está utilizando aqui o conhecimento de regrinha de 3, que vocês usam bastante, né? Então, 50 alunos é o meu total, que é 100%, e aí eu marco aqui, ó, 36 está para x, né? Venho aqui, vou fazer a multiplicação em x, faz 50 vezes x, 50 vezes x. Lembre-se, pessoal, porcentagem sempre é diretamente proporcional, então, multiplicação em x. 36 vezes 100 dá 3.600, x é igual a 3.600, o 50 está multiplicando, passa dividindo. Vou cortar o zero e, na verdade, vai ficar 360
dividido por 5. Ó, 36 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 5 é 35, sobra 1. Abaixo 0. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, a alternativa correta é a alternativa E, né? 72% dos alunos tiveram aprovação nesse curso. Só para a gente constar no que a gente fez aí no bimestre, tá? Quem pensou de dividir os 36 alunos do total de 50, que é uma frequência relativa, também chega na resposta, tá? Utilizando aí o conceito desse bimestre. É claro que a gente acaba usando mais a regra de 3, porque vocês usam aí no decorrer de todo o curso. Dúvidas nessa questão? Não. Ó, é uma questão de nível médio, tá? Uma questão tranquilamente dá para se resolver, né? E ela é de nível médio, porque trabalha mais de uma habilidade com vocês, tá? Vou apagar aqui a minha resposta, lembrando que eu estou gravando a aula, depois, se quiser voltar aí, né? Vou apagar a questão, peraí que ainda ficou as coisinhas aqui no gráfico. Vou apagar a questão. E agora eu vou trazer a 2 para cá. A 2 está em 2 partes, que ela estava metade numa página. E metade em outra. Essa questão 2, gente, já é uma questão de um nível um pouco mais fácil que a anterior, tá? Ela é um pouco mais fácil. Vamos lá, eu vou ler com vocês o mesmo esquema. E aí a gente vai discutindo algumas coisas aí, tá? Então fala assim, ó. A suspeita de que haveria uma relação casual entre o tabagismo e o câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. A linha de baixo, aqui na minha imagem, não está muito nítida, mas vocês estiverem com a apostila aí, estamos na página 24, tá? Nem na apostila está muito boa a imagem, mas está dizendo assim, a linha horizontal seria o número de cigarros consumidos diariamente. Aí ele inicia no 0, tá? E depois ele vai até 25 cigarros. E a coluninha vertical está falando do casos de câncer pulmonar. Então, só para a gente compreender, o primeiro não consumia nada, mas se vocês olharem o pontinho aí, ele está um pouquinho acima de 0. Então, existem pessoas que, mesmo não consumindo nenhum cigarro, apresentaram câncer de pulmão. E aí, a gente inicia uma sequência de quantidade de cigarros que são consumidos por dia, e o número de casos de pessoas com câncer de pulmão se mantendo estável. Olhem lá no gráfico. 1 cigarro por dia tem 20 casos. 2 cigarros por dia também tem 20 casos. 3 cigarros por dia também tem 20 casos. E isso acontece até as pessoas que fumam 14 cigarros por dia, tá? A linha é constante, ela mantém aí estável. Quando a gente troca lá de 14 cigarros para 15 cigarros por dia, é aqui na parte do gráfico onde nós temos um salto, nós temos uma crescente, ó. É nessa parte do gráfico aqui. Então, de 14 para 15 cigarros, o número de casos aumenta drasticamente, ó, de 14 para 15, tá? Do de 1 até 14, eles são exatamente iguais, estável. E aí, novamente, a gente tem essa curva estável, né? De quem consumia 15 cigarros por dia, até 24, que é esse último pontinho aqui, e depois, somente quando a gente consome 20, basta, né, consumir 25 cigarros por dia, novamente ele tem uma pequena crescente aqui. Se vocês observarem, essa linhazinha está um pouquinho crescente aí, tá?
Bem, eu vou lendo as alternativas e aí vocês vão me dizendo verdadeiro ou falso. Se em algum momento a gente já chegar na verdadeira, né? A gente já pode marcar o xizinho e parar, certo? Então vamos lá. De acordo com as informações do gráfico, a letra A. A letra A ela fala assim: ó, o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Muito bem. Então, essa não é, né? Com o Fzinho aqui. Essa não está correta. Inversamente proporcional, gente, é se enquanto um aumenta, o outro diminui. Não foi o caso aqui, tá? Próxima. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que não se relacionam. Falso. Falso também, muito bem. Elas têm alguma relação aí. A gente mostrei algumas coisas para vocês que a gente consegue observar uma relação. Vamos à letra C. Consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais? Verdadeiro. Verdadeiro. Todo mundo para no verdadeiro aqui ou alguém acha que é falso? Verdadeiro. Bem, vamos lá. Por quê? O diretamente não tem que um aumentar e o outro aumentar junto? Isso, Larissa, muito bem. Isso, gente, nós vimos no primeiro ano do ensino médio, né? Eu falei isso no comecinho do ano, quando eu fiz revisão, e depois quando a gente trabalhou função afim, né? Quando a gente fala que as grandezas são diretamente proporcionais, uma aumenta e a outra também aumenta de maneira proporcional, tá? Então, vamos supor aqui, vamos supor, de uma pessoa que consome um cigarro, você tem aqui um exemplo, 10 casos de câncer de pulmão. Se a pessoa consumir 2 cigarros, você tem aqui 20 casos de câncer de pulmão. Se a pessoa consumir 3 cigarros, você teria 30 casos de câncer de pulmão. Então, uma situação diretamente proporcional, os dois aumentam. Teria que ser parecido com isso que eu estou fazendo agora para vocês. Então, a grandeza diretamente proporcional é justamente o que a Larissa disse. Enquanto uma aumenta, a outra também aumenta. Mas não aumenta descoordenada, aumenta de maneira proporcional, ok? Então, essa alternativa aqui, ó, é falsa. Tá? Não são grandezas diretamente proporcional. Vocês podem observar que se a pessoa consumir 1 até 14 cigarros, o número de casos de câncer de pulmão foi exatamente igual no decorrer aí do tempo. Tudo bem nessa questão? Sim, bro. Então, tá. Então é falsa, tá? Vamos à próxima. Por isso que a gente tem que discutir, para que a gente possa tirar justamente essas dúvidas aí, tá? Próxima. Uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão? Falsa. Falso. Por que é falsa? Porque tem um que mesmo não fumando pode ter câncer. Exatamente. Então, isso daí foi observado lá no início do gráfico, né? Mesmo a pessoa não tendo fumado, se vocês observarem, não está no 00, está um pouquinho para cima. Então, essa daqui também é uma questão falsa. Automaticamente, né? Se todas deram falso até agora, a E é a única verdadeira. Mas, de qualquer forma, eu vou ler para vocês. Fala assim, ó. Consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas, mas sem proporcionalidade. Então, você tem uma relação aí, mas o que não existe é a proporcionalidade da regrinha aí da matemática, certo? Dúvidas? Não. Não? Então, assim, ó, é uma questão considerada aí de nível fácil, né? Mas ela trabalha vários conceitos
com vocês, que são desenvolvidos aí no ensino médio. Então, é do modelo fácil, né? Não é das mais difíceis, mas ela trabalha a leitura de gráfico, trabalha essa parte de diretamente proporcional, inversamente proporcional, que é um conteúdo aí que a gente trabalha no ensino médio, tá? Vou zerar minha tela. Pronto, vou apagá-la e vou puxar a questão 3 aqui, tá? Só um instantinho para eu poder apagar. Vou trazer a questão 3. Gente, essa questão 3, mão na massa, ela dá um pouco de trabalho, é uma questão já de nível um pouquinho mais difícil. A vantagem é que eu sempre brinco com os terceiros anos, que existem questões aí que são um pouco difíceis, talvez, de fazer, mas elas são resolvíveis. E quando você acerta uma questão desse nível na prova, o seu nível de proficiência, ele sobe muito, né? Então, é uma questão aí que a gente vai pôr a mão na massa, que tem que fazer bastante contas, né? Mas a gente aí tá com tempo, dá tranquilamente para a professora fazer e vocês conseguirem entender. Eu só não copiei aqui na hora que eu selecionei a questão, o númerozinho 3 aqui em cima, tem um número 3 aqui em cima, Enem, tá? Então, então tem o númerozinho 3, Enem, tá? Enem. Vamos lá. Então, ele fala lá, lembrando, gente, a gente está na página 24. Deixa eu ressaltar a página aqui, senão depois quem assiste a aula fica com dificuldade. Então, ele fala assim, ó, nos últimos anos, o aumento da produção, aliado ao crescente consumo de água, tem gerado inúmeras preocupações, incluindo o uso desta na produção de alimentos. Aliás, algumas justificativas de algumas pessoas ao se tornar vegetarianos ou veganos, né? Ou alguma outra variação aí, justamente isso, né? O consumo de água para produzir alguns alimentos, dentre eles aí alimentos que, por exemplo, são orgânicos, né? Você tem um consumo menor, né, de água, tá? Vocês vão ver o exemplo aí da carne, que é um absurdo o quanto que você consome de água para produzir aí uma quantidade de carne, tá? Aí ele diz, o gráfico mostra a quantidade de litros de água necessária para a produção de 1 quilo de alguns alimentos. Antes de eu ir para a pergunta, eu vou parar um pouquinho para vocês observarem aí o gráfico, tá? Qual é que eu quero que vocês observem aí? Olha a carne de boi, né? Quem está aí com o material, ou aqui pela minha tela compartilhada, quantos litros de água eu preciso para produzir 1 quilo de carne de boi? Dá uma olhadinha no nosso gráfico. 17 mil litros. 17 mil litros, olha que absurdo. Né? Você consegue observar, olha, ela é muito diferente, ela destoa totalmente dos outros alimentos. Né? Já se você pegar a carne de porco, olha a diferença para a carne de porco. Quanto que é a carne de porco, gente? 5 mil. 5 mil. 5 mil, olha que diferença. 1 quilo de carne de porco consomem 5 mil litros d'água, enquanto a carne de boi, 17 mil, né? E aí você tem de outras coisas, né? Por exemplo, o milho, tá? Você tem o trigo, né? Só uma coisa importante, assim como o primeiro gráfico, ele está indo de 1.000 em 1.000, tá? O trigo está no meio, o trigo está entre 1.000 e 2.000. Então, por exemplo, o trigo a metade lá é 1.500 litros, tá? Olha o arroz, por exemplo, o primeiro. O arroz é 2.500 litros de água para produzir 1 quilo de arroz, né? Tudo bem até aqui do gráfico? Tudo bem a leitura dele? Alguma dúvida? Tudo bem, prof. Então, tá bom. Agora nós vamos à pergunta. Então, essa pergunta, gente, vai dar um pouquinho de trabalho, já do nível um pouco mais difícil, mas vale a pena a gente entender. Ele fala assim, ó, com base no gráfico, para a produção de 100 quilos de milho,
Então, ele vai dando várias informações, ó. 100 quilos de milho, estou destacando na cor amarela. Depois ele fala 100 quilos de trigo, destaquei numa cor verdinha aqui. Depois ele fala, vou pegar um vermelhinho, 100 quilos de arroz, destaquei na cor de rosa. Depois ele fala, vou pegar um azulzinho, 100 quilos de carne, olha só, de porco, a primeira, 100 quilos de carne de porco. E por fim, que é a pior de todas, 600 quilos de carne de boi. A pergunta é, a quantidade média necessária de água. Então, essa é uma questão que vai trabalhar com média, que a gente acabou de estudar a estatística. Vai trabalhar com leitura e interpretação de gráfico, e para calcular cada um dessas quantidades de água, eu ainda preciso trabalhar com a proporcionalidade. Então, é uma questão de nível difícil, mas a gente consegue tranquilamente resolver, tá? Então, voltando, com base no gráfico, para a produção de, então, vou produzir tudo isso que eu destaquei aí. A quantidade média necessária de água por quilograma de alimento produzido é aproximadamente igual. A quantidade média necessária de água por quilograma de alimento produzido é aproximadamente igual. Então, eu vou fazer uma aqui, tá? E aí eu quero que depois vocês vão tentando e vão compartilhando comigo as respostas. Ó, eu vou fazer do milho, tá? Para produzir 1 quilo de milho, tá? Quanto que eu consumo de água? Eu vou lá no gráfico e eu vou olhar do milho. O milho está exatamente sobre a linhazinha aí. Então, eu consumo 1.000 litros de água, tá? Automaticamente, ele quer produzir 100 quilos de milho. Quanto de água ele vai gastar? Facinho, facinho. Diretamente proporcional, multiplica em X. X é quanto que ele vai gastar de água. É só multiplicar. E, na verdade, multiplicar é só colocar esse monte de zero aqui. Então, 1, né? 100 vezes 1.000 é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros, tá? Então, para produzir 100 quilos de milho, eu gasto 100.000 litros de água. Dúvidas no milho, gente? Não, Pro. Não. Então, tá bom. Agora, na linha aí, continuando, eu quero saber, né? Podem fazer no caderno, podem anotando aí, de trigo, tá? Quanto que eu vou gastar de trigo? 1.500. Cadê o litros de água para produzir o trigo? Quem poderia me dizer aí? 1.500. 1.500, muito bem. Quanto que eu vou gastar? Quanto que está escrito aqui? Também é 100, ó. 150.000. Isso, muito bem. Fazendo a regrinha aqui, né? Alguém já me respondeu. São 150.000 litros, tá? Ó, 100.000, 150.000. Agora, vamos para o próximo. O próximo é o arroz. 1 quilo de arroz, eu gasto... Cadê o arroz? 2.500. Quantos quilos de arroz ele irá produzir? 100. Multiplicando aqui, quem poderia me dizer quanto que eu vou gastar? 200.000. Isso. Então, olha só, né? Aquela coisa de 3 minutos por questões, essa questão é difícil de gastar apenas 3 minutos, né? Mas ela vale a pena ser resolvida porque ela vale bastante pontuação e ela é tranquila de se resolver, tá? O próximo alimento é a carne de porco. Carne de porco. 1 quilo de carne de porco. Quantos litros de água nós utilizamos? Eu até comentei aí com vocês. 5.000. 5.000, né? E eu vou consumir quanto de carne de porco? 100 quilos também. Produzir, né? Multiplicando aqui,
Quantos litros que eu gasto? 500. 500 mil? Isso. Isso, muito bem. E agora está faltando a pior de todas, né? Que é a carne de boi. Essa é a vilã do consumo, né? Para produzir 1 quilo de carne de boi, eu preciso de 17 mil litros de água, tá? E aí, para melhorar a minha situação, o problema não pôs 100 quilos, ele pôs 600 quilos de carne. Tá? Multiplica aqui. É bastante zero, cuidado para não se atrapalhar aqui. Mas quantos litros aí eu irei consumir para conseguir produzir 600 quilos? 10 milhões e 200 mil. 10 milhões e 200 mil, né? Isso. Isso. Olha que absurdo, gente. Né? 10 milhões e 200 mil litros de água para fazer uma produção de 600 quilos de carne, né? Isso é um absurdo. Bem, a pergunta não era o total de consumo de água, né? A pergunta é a quantidade média necessária de água. A quantidade média necessária de água. Que conta eu tenho que fazer agora para calcular essa média? Somar tudo e dividir Somos cidadãos Somar tudo e dividir por quanto? por 5. por 5. Não, Não? não é por 5. Por Então é 8? por tudo? Por 8? Também não é por 8. Vamos ver quem... Somar tudo está certo. Eu tenho que somar toda a água que foi consumida. E eu tenho que dividir por quanto? Eu acho que você tem que somar, tipo, 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 600. Porque ele pergunta 1 quilo de cada um. Então, aí, é isso? É isso, certinho, Nata. Certinho. Então, ó, depois que vocês somarem todo o consumo de água aí, você tem que somar toda a quantidade que você está produzindo de alimentos, né? Que é justamente somar aqui, ó, os 100 quilos de milho, os 100 quilos de trigo, os 100 quilos de arroz, os 100 quilos de carne de porco e os 600 quilos de carne de boi, tá? Vamos lá. Alguém conseguiu somar tudo? Dá um número alto aí. Deu 11 milhões e 200 mil. 11 milhões E 200. e 200 mil. Muito bem. Certinho. Dividido por, vamos somar, 100 mais 100, 200. 200 com mais 100, 300. 300. 300 com mais 100 400. 400 e 400 com 600, 1000. mil. 1.000. Então, 1.000 quilos, tá? A quantidade de água necessária para produzir tudo, dividido pela quantidade de alimento, tá? Dividir por 1.000 aí ficou fácil, porque é só cortar os zeros, né? 1, 2, 3, tá? Aí, você dividir por 1, é a própria, tá? Então, o consumo médio aqui está sendo 11.200 litros por quilo, tá? Alternativa B de bola, ok? 11.200 litros por quilograma. Pode falar, Larissa. E se tivesse feito por 5, eles teriam colocado a mesma. Teria colocado uma resposta também. Exatamente, exatamente. Lembra que eu sempre falo isso. Quem faz as alternativas do Enem, ele fala assim: ah, o aluno pode errar assim, né? Então eu vou colocar essa resposta se ele errar nesse sentido. Ele não simplesmente põe as alternativas aleatórias. Ele pensou justamente isso. A pessoa pode fazer toda essa soma. Olha que absurdo. Ela teria todo esse trabalho aqui, mas ela poderia pensar: ah, eu tenho 5 alimentos, então eu vou dividir por 5, né? Porque eu tenho 5 alimentos. E aí ele vai na alternativa e ele marca a alternativa que tem justamente essa resposta. Porque aí ele consegue descobrir quem errou aquela informação, entendeu? É.
Por isso que o Enem porque o Enem não é só difícil por conta do tempo, por conta disso, é por conta justamente que eles analisam muito bem uma alternativa antes de colocar, não é simplesmente ali números aleatórios, né? Bem, dúvidas dessa questão? Não. Não. Não? Então, tá bom. Não. Não? Tranquilos? Então, olha só, gente, essa questão é do nível difícil, tá? Resolver uma questão desse nível faz a sua proficiência subir bastante, tá? Eu falo sobre proficiência e tal, eu não sei se todo mundo sabe, mas o Enem, ele dá para vocês a nota, não é por quantidade, não é por quantidade de acertos, é por nível de proficiência, tá? É uma forma diferente de realizar a avaliação. Inclusive, eu fiz um videozinho falando um pouquinho sobre isso. Depois eu vou compartilhar lá no grupo. Eu não sei quem irá fazer Enem. Eu vou fazer uma pesquisa com vocês aí do segundo médio. Quem irá participar do Enem, né? Já que ele já tem data, que será em agosto. Ou em agosto não, eu tô doida. Em janeiro, né? Então, depois eu vou compartilhar com vocês aí. Vou fazer uma pesquisa, quero saber quem irá participar aí do Enem, como trainer, né? Olha, nós temos aí alguns minutinhos, mas essa questão acho que tranquilamente a gente consegue resolver, tá? É um exemplo de média ponderada. Nós não falamos muito de média ponderada lá nos exercícios, né? Porque quase não tinha. Então, por isso que eu acabei selecionando essa, porque é uma questão de média ponderada aí, tá? Vamos lá. Ao final da competição, estamos na página 25, tá, gente? Quem está aí com a apostila, estamos na página 25. Questão 5. Ao final de uma competição de ciência em uma escola, restam apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais nas disciplinas de Química e Física, considerando, respectivamente, os pesos 4 e 6 para elas. Então, aqui nesse enunciado já tem uma informação importante para se destacar. As provas que vão dizer quem será o vencedor serão as avaliações de Química e Física. E essa avaliação de Química, ela tem um peso 4 e a avaliação de Física tem um peso 6. Essa informação já está aqui no enunciado. Então, é importante já destacar aí essa informação, tá? E aí, depois, ele continua. As notas são sempre números inteiros, tá? Então, ou o aluno tira 10, ou o aluno tira 11, ou o aluno tira 20, né? Então, é sempre um número inteiro. Por questões por questões médicas, o candidato 2... tô louca. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. Então, o candidato 2 teve problemas médicos, ele não fez aí a avaliação de Química. No dia em que sua avaliação foi aplicada, as notas dos alunos dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. Então, você já tem aí 3 candidatos no final. O primeiro já fez Física e Química, e o terceiro já fez Física e Química. O único que está faltando fazer aí é o candidato 2, ele não fez Química ainda. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é... Primeira coisa, essa é uma avaliação aí do nível médio para difícil, porque ela envolve leitura de tabela, envolve média ponderada, então ela envolve várias questões. E depois vai até envolver a ideia de inequação, tá? Que a gente quase não trabalha no ensino médio, mas que no fundamental vocês em algum momento aí viram inequações, tá? Vamos pensar no candidato 1. Acompanhem aqui comigo. Candidato 1. Quanto esse candidato 1, ele já somou em pontuação? Quanto que esse candidato 1 já somou em pontuação? O que eu tenho que fazer para descobrir como é que está a pontuação do candidato 1?
Você faz 20 vezes 4. 20 vezes 4. Muito bem, que dá 80, certinho. E depois? Você soma 23 vezes 6. Isso. Quanto que dá 23 vezes 6? 138. Isso. Então, o candidato 1, ele já tem 218 pontos, correto? Sim, Posso fazer a mesma coisa para o candidato 3? pode. Pode. Que Pode. conta eu tenho que fazer, então? 21 vezes 4, Que dá 84. e 18 vezes 6, que dá 108. 108. Muito bem. Esse candidato tem 192. Ou seja, já está eliminado, né? Tem menos pontuação que o primeiro, então já está eliminado. O que tem que acontecer com o segundo para ele ganhar? O que tem que acontecer com o segundo para ele conseguir ganhar? Ele tem que tirar mais de 18 no total. Isso, tem que chegar em um número maior que 218. Para isso que eu falei que vocês acabam trabalhando o conceito de inequação. Eu tenho que pegar uma nota, que eu não sei qual é, que está chamando de x aqui, multiplicar por 4, somar. A nota de física, eu consigo saber qual que é a pontuação dele. Quanto que dá 25 vezes 6? 150. 150. Isso daqui, essa pontuação, deverá ser maior que 218. Ó, conceito de inequação. Em vez de trabalhar com igualdade, trabalha com um símbolo maior ou menor. Então, essa continha aqui tem que dar maior que 218. Como é que resolve inequação? Da mesma forma que resolve a equação. Então, eu faço lá, 4 vezes x deverá ser maior, 218. O 150 é positivo, o oposto vem para cá, negativo. 4 vezes x deverá ser maior. 218 menos 150 dá quanto? 68. 68. Muito bem. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Vamos fazer 68 dividido por 4. Dá uma vezes 4, 4, para 6 sobram 2. Abaixo 8. 28 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28, para 28 nada. Ou seja, o x precisa ser maior que 17, tá? O x precisa ser maior que 17. Qual é a alternativa correta, então? 18? 18, muito bem, tá? E essa é uma questão que, se você depois quiser conferir, você consegue conferir, tá? Porque você já tem que ele tem 150 pontos aqui, né? E quanto que dá 18 vezes 4? Vamos fazer aqui, ó, 18 vezes 4. 4 vezes 18 é 32, sobra em 3, né? 4 vezes 1, 4, 1 mais 3, 7. E esse eu somar aqui, ó, o 150, ele fica com 222. E 222 é maior que 218, e assim ele ganha a prova, certo? Então, tá bom, galera. Mais alguma dúvida nessa questão? Não. Ó, olha quantas coisas ela trabalhou. Média ponderada, que é quando a gente tem peso. Ela trabalhou o conceito de inequação e ela trabalhou leitura de tabelas. Então, ela trabalhou várias habilidades aí. Então, é uma questão que vale a pena gastar tempo para resolver, né? Vou parar de compartilhar minha tela. Vou parar a minha gravação.